ser, é a última parte. A Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crê. Você pode falar isso comigo, bem bonito? Vamos lá, 1, 2, 3 e... tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, tudo é possível ao que crê. Espírito Santo, muito obrigado pela tua atuação nesse lugar. Tua presença é o que faz a diferença aqui na nossa vida. E nós amamos a tua presença. Fale conosco. Fale conosco. Dessa forma como o Senhor já tem falado. Que o Senhor encha o nosso coração com a tua palavra, com a fé que vai ser gerada em nossa vida e que vai ser manifesta nesse dia, quando sairmos desse lugar. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado. Nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Esse texto fala de um pai que foi a Jesus. Seu filho estava endemoniado. O diabo muitas vezes fazia com que esse menino fosse lançado no fogo, na água, tentando matá-lo. E é interessante porque quando ele chega para Jesus, ele faz uma pergunta que Jesus não estava acostumado a receber. Esse homem diz assim: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta de Jesus foi: se podes? Disse Jesus: tudo é possível ao que crê. Fala para essa pessoa que está perto de você: tudo é possível ao que crê. Fala para outra aí: tudo é possível ao que crê. Sabe quando Deus coloca dentro do seu coração um sonho, e você sabe que foi Deus que colocou, porque quando você olha para esse sonho, quando você começa a pensar nesse sonho, você tem certeza de que foi Deus, porque só Deus pode fazer com que esse sonho se torne realidade. Aos seus olhos humanos é tão grande, mas envolve tanta coisa, que você olha e diz: meu Deus, só o Senhor. E aí você começa então a compartilhar o sonho com algumas pessoas. Você começa a falar sobre aquilo que está dentro do seu coração. E essas pessoas olham para você e dizem: o quê? Está doido. Você tem certeza? Você acha que isso vai acontecer? É grande demais. E o pior de tudo é que, por mais que o sonho esteja latente dentro do seu coração, ao seu redor, as circunstâncias, tudo começa a conspirar para que esse sonho nunca aconteça. Aí o tempo vai passando, e ao invés de você ficar mais animado, você começa a desanimar. Por quê? Porque nada acontece. Em outras palavras, até parece que esse sonho era somente uma miragem, algo que apareceu na sua frente, mas de repente desapareceu, porque você mesmo começou a achar que era coisa do seu próprio coração. Mas, apesar de tudo isso, você continua acreditando. Apesar de tudo isso, você continua crendo que o sonho não é seu, é de Deus. E esse sonho continua vivo dentro do seu coração. Por quê? Porque os sonhos de Deus não são miragem, são uma realidade.
E aí de repente, fala comigo assim, de repente. Fala mais forte, de repente. O sonho acontece. A promessa de Deus se torna verdade, realidade. Por quê? Porque você nunca deixou de acreditar. Diga bem forte comigo, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Você sabe onde é que está o segredo de você viver as loucuras que Deus coloca dentro do seu coração? É você, mulher, que está aí sentadinha e que está lutando por tantos anos pelo seu esposo. E muitas pessoas chegam para você e dizem assim, meu Deus, você ainda acredita? E você está dizendo assim, eu acredito. Toda vez que você senta, você bota uma Bíblia do seu lado. E quando alguém chega perto de você para sentar, perguntando, tem alguém aí? Você diz assim, tem. Quem é? É o meu esposo. Sabe por quê? Porque você está dizendo, através de cada atitude que você toma, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ei, é isso que faz o sobrenatural de Deus ser realizado na nossa vida. É isso que faz com que lá no céu, Deus assentado no seu trono, olhe para mim e para você, mesmo diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, todas elas negativas, mas eu e você continuamos levantando nossas mãos para o Papai e dizendo assim para Ele, eu acredito, ei, eu continuo acreditando. Isso move o coração de Deus. Por isso que Jesus disse para aquele homem, ei, pera aí, se tu podes. Uau, vê que coisa. Aquele homem quis colocar sobre Jesus uma responsabilidade que não era dele, era dele. Você já parou para pensar que nesse texto aqui, o homem chega assim, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. Aí Jesus pega a bola, bota para ele e diz assim, ei, tudo é possível ao que crê. Você crê? Lembra quando Lázaro estava morto? E Jesus diz assim, remova uma pedra. É fé. A fé não parte do lado de lá, parte do lado de cá. Há um poder tão grande, gente, quando você abre a sua boca para dizer assim, eu acredito. Eu assisti a um filme e esse filme me inspirou para eu pregar essa mensagem. O menino que descobriu o vento. Eu indico esse filme para todo mundo aqui. O menino que descobriu o vento, um filme real. Eu amo filmes baseados em fatos reais. E esse filme fala de um menino na África. O pai era lavrador. Mas o pai tinha um sonho, a mãe tinha um sonho de colocar os seus filhos para estudar. Ele abriu mão de ter um menino na lavoura e colocou ele no colégio. Mas financeiramente falando, o pai não conseguia pagar o colégio. E o filho querendo estudar, ia para lá. O diretor dizia, olha, seu pai está devendo. O professor dizia, seu pai está devendo. Mas o menino lá, estudando. Até que chega um momento que tem uma grande seca aí, e não tem como ter dinheiro para pagar mesmo os estudos. O menino descobriu que a irmã dele estava tendo um caso com um professor de ciências. Aí sabe o que o menino fez? Só ia para a aula de ciências. Um dia o professor chegou para ele e disse assim, qual é a razão de você só vir assistir a minha aula aqui? Ele disse, porque eu conheço um homem que está se encontrando com a minha irmã. Ou seja, um segredinho que eu tenho. E através dessa barganha,
Esse menino conseguiu continuar estudando, né, tendo aula de ciências e indo para a biblioteca. E lá na biblioteca, esse menino começa a pesquisar coisas que na idade dele nenhum menino pesquisaria. E ele descobre algo sobre energia eólica, que era feita lá nos Estados Unidos. Um catavento que rodava, que gerava, né, energia. E esse menino começou a sonhar, porque na época da seca não tinha água. E ele descobriu que através desse catavento a energia seria direcionada para um geradorzinho, uma bateria, e a bateria ia fazer com que água viesse do poço. E ele chegou para o pai, disse: pai, eu posso fazer chover. Isso naquela época de seca. E o pai disse: meu filho, como é que é o negócio? Isso porque o menino mostrou uma espécie de modelo bem pequenininho que ele tinha feito com seus amigos, que ligava o rádio. E ele disse assim: eu vou precisar da bicicleta, pai. Como assim? Vai precisar da bicicleta para quê? Não, eu vou ter que serrá-la ao meio. Aí o pai disse: esse me está doido. Isso foi o colégio que fez isso com você. Fica fazendo esses brinquedos. Rapaz, o cara só faltou matar o filho. Mas algo lá dentro do coração daquele menino fervia. E ele dizia: eu posso fazer chover, pai. Certo dia ele reuniu seus amigos e disse: bora lá, a gente vai fazer meu pai me dar a bicicleta. Chegaram todos os amigos lá, uns 5 amigos com ele. Quando chegaram lá, disseram: pai, é o seguinte, aqui a gente quer a bicicleta. O pai botou todo mundo para correr. Pum. Mas lá dentro do coração desse menino, ele sabia que tinha algo muito grande que ia acontecer. E ele não desistiu. A sua irmã fugiu com o professor de ciências. O pai ficou desesperado, a mãe mais desesperada ainda, até que um dia o líder da tribo dele estava morrendo. E a mulher dele chegou e disse assim: o que mais a gente vai ter que perder? E esse homem ficou desesperado: a culpa é minha, a culpa é minha. Mas a verdade é que, gente, a mulher sábia edifica a sua casa. Homens, ouçam sua mulher. Eu sei que não é fácil para a gente, homem, ouvir a mulher, porque a gente quer estar certo sempre, né? Quer ser o machão. Mas eu vou dizer uma coisa: eu tenho certeza que você tem uma mulher sábia, uma mulher abençoada, uma mulher inteligente. Então ouçam a mulher que Deus deu a você, porque com certeza ela vai trazer orientações brilhantes para a sua vida, que vão favorecer você. Eu posso dizer, sabe, com todo orgulho santo dentro do meu coração, a minha mulher foi, e sempre vai ser um instrumento que Deus usa para fazer com que eu cresça mais, eu seja aperfeiçoado, e para fazer com que a gente viva tudo que a gente está vivendo hoje, sabia? Porque eu e ela, a gente bate papo, a gente conversa, a gente dialoga. Aí um traz uma loucura, eu trago a outra, e aí daqui a pouco surgem as loucuras santas de Deus no nosso coração, e as coisas acontecem. Essa mulher chegou para o esposo, soltou lá e sabe o que ele fez? Entregou a bike, a bicicleta para o pai, para o menino. E foi quando então o menino construiu aquele catavento enorme que a gente vê, brancão, mas ele construiu de madeira, com a bicicleta em cima. Mas funcionou. Você sabe por quê? Você tem que entender que milagres, eles não acontecem quando nós temos muitos recursos. Ei, milagres não acontecem quando a gente está num nível assim, não. Milagres acontecem quando a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas a gente sabe quem mais a gente tem: aquele que faz a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, Deus.
E foi Deus que deu sabedoria a esse menino. Parece contigo, Xande, ele. Esse menino revolucionou a África. O pessoal quis patentear depois, lá na África, esse experimento dele. Ele foi morar nos Estados Unidos, foi estudar nos Estados Unidos. E até hoje, o cara, pense, tem crescido. Por quê? Porque um sonho foi colocado no coração dele. Eu creio que Deus vai dar criatividade, ideias a você, que vão revolucionar o mundo. Eu creio. Mas você tem que acreditar. Eu quero trazer 3 lições práticas para a minha vida e para a sua vida, bem rápido. Porque quando a gente acredita, pode ter certeza de que vai acontecer muita coisa para a gente não acreditar mais. Como aconteceu na vida desse menino, como aconteceu na vida de outros personagens bíblicos que eu vou mencionar aqui. Mas primeiramente, escuta. Quando você abrir sua boca para dizer assim, eu acredito. Diga assim, eu acredito. Ainda que todos digam não. Diga mais forte, eu acredito. Ainda que todos digam não. O mais importante não é o não das pessoas, mas o sim de Deus. Ei, foque no sim de Deus. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já ouvi tanto não. Quanto mais não você ouvir, é porque mais perto do seu sim você vai estar. Eu acredito. Eu acredito que é como se fosse uma contagem regressiva. Onde Deus está olhando para mim e para você. E Ele mesmo, muitas vezes, permite que nãos venham sobre nós. Mas sabe o que Deus faz? Deus fica olhando para mim, olhando para você, dizendo assim, filho, vai, continua acreditando. Vamos lá. O que seria da vida de Davi? O que seria da vida de José? O que seria da vida de Moisés? O que seria da vida de Noé? Ou seja, são homens que ouviram não. Porque Davi ouviu um não do seu pai, ouviu um não dos seus irmãos, ouviu um não de Saul. Mas lá dentro ele continuava dizendo, eu acredito. Se a gente olhar a vida de Moisés, quantos nãos Moisés não ouviu do faraó? Deixa meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Não. 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 Não. 10 vezes. Até que chegou a hora em que Deus se levantou e disse assim, agora é sim. Eu fico pensando em Noé construindo aquela arca e falando para todo mundo, eu estou construindo porque tem um dilúvio. Vocês vão querer entrar ou não? Não! Vocês vão querer entrar ou não? Não! Isso fez com que ele parasse de construir a arca? Não! Eu fico pensando na vida de José. Uau! Ouvindo nãos dos seus irmãos. Quando ele pensava que ouvia um sim de Potifar, ele ouve um não e vai para a prisão. Ouvindo um não do copeiro, quando ele pensava que ia ser sim. Mas ele continuava lá, batendo no peito, dizendo assim, eu acredito. Até que chegou o sim de Deus através de Faraó. Entenda, e eu não quero que isso soe como a música Sabor de Mel.
Mas eu acredito que quem um dia disse não para você, vai ter que ouvir bem alto o sim de Deus. Albert Einstein, um grande gênio da física, recebeu um prêmio Nobel. Você sabia que na infância ele foi categorizado como mentalmente lento? Uau! Com 4 anos ele começou a falar. Com 7 anos ele começou a ler. Eu estou falando de Albert Einstein. Os professores chegavam para os seus pais e diziam assim: é um caso perdido, esse menino não tem jeito. Ele tentou entrar numa escola politécnica lá em Zurique e a sua entrada foi negada. Antes da comprovação da sua teoria, ele só era alvo de chacota. Todos no meio científico diziam que ele era um sonhador. Daqui a pouco, Albert Einstein entra para a história. Alexander Graham Bell inventou o telefone. O interessante é que Bell procurou o presidente da Western Union, lá nos Estados Unidos, para produzir o telefone, para patrocinar o telefone. Sabe qual foi a resposta que o dono da empresa deu? Que uso é que a nossa empresa poderia fazer com um brinquedo destes? Daqui a pouco, Alexander Graham Bell entra para a história. Henry Ford. Olha uma das frases dele: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Olha a outra: não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Ele foi criticado porque as pessoas diziam que o homem nunca iria substituir os cavalos pelas máquinas. Quando você vê um nomezinho assim, Ford, lembra de Henry Ford. Entrou para a história. Ludwig van Beethoven, um dos compositores mais talentosos, respeitados de todos os tempos. O início da sua vida foi totalmente conturbado. Diziam que ele era desajeitado com violino, e ele preferia tocar suas próprias músicas, ao invés de aprimorar sua técnica. O professor de Beethoven ficava irado com seu comportamento e dizia assim: esse cara é um fracasso. Alguém aqui conhece Beethoven? Suas músicas. Ele entrou para a história. Mas por que eu estou trazendo exemplos desses homens humanos? Você sabe por quê? Porque Deus quer isso para a minha vida e para a sua também. Eu quero que você entenda, eu não sei qual vai ser a área em que Deus vai te usar, ou a área em que um milagre vai acontecer, em que um sonho vai ser gerado, mas eu sei de uma coisa: se você acreditar, vai acontecer. Você tem que sair daqui acreditando que a minha família vai ser salva sim, vai ser salva. Eu amo quando alguém chega para mim, que eu diga assim: olha, tem alguém que na tua família que precisa de salvação? Tem, fulano e tal. Mas pastor, esse é difícil.
Quando a pessoa diz assim, esse é difícil, eu digo, opa, esse é o que vai ser mais fácil. Porque eu acredito. Eu acredito. Eu estou dizendo que eu acredito. Eu me uno à sua fé, meu filho. Acredite que sua família vai ser salva. Acredite que seu corpo vai ser curado. Acredite que seu emprego vai ser alcançado. Acredite que sua empresa vai prosperar. Acredite que Deus já disse sim para você. Ainda que outros digam não. Segundo lugar, eu acredito. Diga assim, eu acredito. Ainda que as circunstâncias digam não. Você tem que entender que as circunstâncias não determinam se o sonho de Deus vai acontecer ou não. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus começou a falar uma coisa para mim. As circunstâncias só servem para revelar o sobrenatural de Deus. Como é que Deus vai fazer algo onde Ele mesmo vai assinar, se a situação não ficar difícil? Ei, o mar vermelho tem que estar lá na nossa frente, meu filho. Ei, o exército de Faraó tem que estar atrás. A sarça ou a fornalha tem que arder 7 vezes mais. Sabe por quê? Porque é aí que Deus mostra que é Deus. A gente sabe que muitas vezes a gente vive cercado de circunstâncias que dizem para a gente assim, não vai acontecer. Vamos lá, Abraão e Sara. Quais eram as circunstâncias que, humanamente falando, falavam para as pessoas que os conheciam, que não tinha como acontecer? Eles eram velhos. Eles não podiam mais gerar filhos. E o que foi que Deus fez? Deus fez. Olha bem para mim, eu quero que você comece a visualizar as circunstâncias de uma outra forma a partir de hoje. Quando você vê as circunstâncias negativas à sua frente, quando você vê o mar bravio à sua frente, quando você olhar e perceber que tem uma nuvem muito escura, está vindo uma tempestade pela frente, humanamente falando, eu quero que você olhe para as circunstâncias e diga assim, uau, tem milagre vindo pela frente. Porque milagre só acontece. Ei, você já viu algum milagre acontecer quando as circunstâncias estão boas? Me diga na Bíblia. Não tem. Nós só podemos nos colocar diante de Deus e falar, eu acredito, só se a situação estiver complicada. Por isso que Abraão e Sara viveram o milagre deles. Por isso que o povo de Israel, quando estava diante de Jericó, viveu o milagre deles. Eita, que circunstância, hein? Não parece com a nossa vida muitas vezes? Muralhas à nossa frente, a gente tenta caminhar e a gente não consegue, a gente tenta caminhar e a gente não consegue. Até que Deus disse assim, filho, só faz arrodear aí, ó. Por que Deus mandou o povo de Israel ficar rodeando aquelas muralhas? Sabe por quê? Porque Deus queria ver se eles acreditavam. Porque, vou falar uma coisa, tem que crer demais, meu irmão, para poder ficar rodando uma muralha por 6 dias, uma vez. Bora, Cooper, é hora do Cooper, bora. No 7º dia, vocês já foram treinados nos 6 dias, já tão bom agora, vamos agora 7 vezes, que agora vocês conseguem. Mas o mais lindo de tudo, sabe o que é? É que eles já sabiam o que é que ia acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já sabe o que vai acontecer. A única coisa que Deus quer que você faça é simplesmente que você comece a acreditar que se você ficar rodeando,
rodeando as muralhas, elas vão cair. Eu acredito. Antes de nós entrarmos, antes de nós virmos para cá, eu já acreditava. Eu sempre acreditei. E eu continuo acreditando. E eu nunca vou deixar de acreditar. Sabe por quê? Eu já sei o que vai acontecer. Você tem que sair desse lugar sabendo o que vai acontecer na sua vida. Por mais que as circunstâncias digam não. Por mais que você chegue na sua casa e veja um esposo lá alcoólatra. Por mais que você chegue na sua casa e talvez veja um filho lá nas drogas. Por mais que você viva situações que falem na sua cara, não vai acontecer. Acredite. Se nós focarmos nas circunstâncias, aí a situação fica difícil. Mas quando a gente foca no milagre, sabe quando Pedro tirou os olhos de Jesus? Ele tirou os olhos do milagre, do andar sobre as águas. Quando ele colocou os olhos nos ventos, ele colocou os olhos nas circunstâncias e começou a afundar. Deixa eu te perguntar, olhar para a doença vai mudar alguma coisa na sua vida? Olhar para a situação financeira que você está enfrentando vai mudar alguma coisa na sua vida? Olhar para o Instagram da amante do esposo vai mudar alguma coisa em sua vida? Agora, fazer o que o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E isso vai mudar tudo na sua vida. Vai! Eita! Isso faz a diferença. Em último lugar, diga assim comigo: eu acredito, ainda que o tempo diga não. Eu aprendi uma coisa: o tempo não está contra nós, está ao nosso favor. Isso mesmo, pode ser contraditório, mas não é. Sabe por quê? O tempo é um instrumento que Deus usa para nos preparar para vivermos os sonhos dele na nossa vida. O tempo é o nosso aliado. É o tempo que nos alinha com a vontade de Deus. Caleb esperou 45 anos para receber a sua terra, receber a sua promessa. Mas esse tempo de espera fez com que Josué, seu amigão, fosse colocado na liderança, com a mesma visão que Deus tinha. E depois de 45 anos, Caleb procura quem? Josué, para dizer assim: amigo, você lembra? Caleb só podia falar com Josué, e Josué foi o único daquela época que acreditava como ele acreditava. Toda uma geração morreu. Deus fez com que 45 anos se passassem, mas Caleb se levanta, procura Josué e diz assim: amigo, você lembra, não lembra? Lembra do que Deus prometeu? Eu estou aqui. E outra coisa, 45 anos se passaram, mas eu continuo toradinho, estou forte, estou com tudo, vou subir e vou derrotar esses gigantes, porque a terra é minha, porque Deus já me deu. O tempo está só te preparando para coisas maiores. Só.
O tempo está preparando as pessoas que vão ser colocadas diante de você. E Deus vai fazer com que graça seja derramada sobre sua vida. Eu vivo isso na minha vida, eu vivo isso no meu ministério. 16 anos se passaram. Eu já ouvi de tudo. Sonhador, sonha pequeno, não vai acontecer. Coitado, ele é jovem demais. Mas sabe o que tem acontecido nesses 16 anos? Eu tenho amadurecido. E Deus tem colocado pessoas certas no meu caminho, onde eu não preciso chegar para dizer, não, elas vêm para mim, para dizer, Deus mandou eu fazer isso, toma. Deus vai fazer o mesmo na sua vida. Não pensa que está demorando, não pensa que você está fracassando, porque o tempo está passando. Não está fracassando, não está demorando, está caprichando, e Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida também. Não dá uma de Saul, não se precipita, não quer andar mais do que Deus, não. A Bíblia diz em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Você já viu uma criança de 5 anos dirigir uma Ferrari? Não. Por quê? Porque ela ainda não tem idade. Ela não tem carteira de motorista. Por isso que tem sonhos de Deus, que Deus disse, calma meu filho, você ainda vai tirar a tua carteira, mas daqui a pouco, no momento certo, vai estar uma Ferrari vermelhinha para você entrar, acelerar e sair com tudo e viver aquilo que eu tenho sonhado para a sua vida. Eu creio nisso. Diga assim comigo, vai ter o tempo certo. Mais uma vez, vai ter o tempo certo. Agora, nunca deixe de acreditar. Lembra de Marcos 9:23, a última parte do texto? Tudo é possível que crê. Aquele homem que pediu para que o seu filho fosse liberto, depois que ele ouviu Jesus falando, isso tudo é possível que crê, sabe qual foi a resposta dele? Eu acredito. Eu acredito. O que foi que aconteceu com o filho dele? Deus libertou ele. Deus transformou a vida dele. Às vezes a gente pensa que a gente vai ter que fazer um bocado de coisa para Deus fazer as coisas dele. Só acredite nele. Quando você acredita nele, você está junto dele, você conhece ele, você tem intimidade com ele, você se relaciona com ele. É o seu paizão. E aí, acontece. Acontece naturalmente. Acontece de uma forma linda, flui. Quando você abre os olhos, uau! 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 Você pode se levantar no seu lugar e você pode declarar nessa manhã que você crê. Você pode declarar nessa manhã, qual é o sonho? Qual foi a promessa? O que foi que Ele colocou dentro do seu coração? Eu acredito. Ainda que outros digam não, eu acredito. Ainda que as circunstâncias digam não, eu acredito. Ainda que o tempo diga não, eu acredito. Até o fim. Levanta suas mãos. Declara isso, declara isso. Sim, eu creio.